No mês passado, o mundo inteiro estava obcecado com o cometa interestelar 3000 Atlas, que passou com segurança pela Terra. Mas quase ninguém notou a verdadeira ameaça. Uma fera espacial 100 vezes maior que C-25, R2, deslizou despercebida para o sistema solar, escondida no brilho ofuscante do Sol. Foi descoberta apenas após a passagem mais próxima ao Sol, usando um scanner espacial de hidrogênio. Muito tarde para telescópios terrestres soarem o alarme. Em apenas 7 dias, este monstro passará mais perto da Terra do que qualquer grande cometa na memória. O perigo não está numa colisão hollywoodiana. A questão é que não conseguimos ver, e como fragmentos de detritos e zonas cegas podem provocar consequências que nem sequer prevemos. 11 de setembro de 2025, um fraco brilho ultravioleta chamou a atenção de Vladimir Bezuglov. Ele estava escaneando dados do instrumento SWAN de anisotropia do vento solar a bordo do Sorro, uma nave espacial que há quase 3 décadas observa as proximidades do Sol. A imagem mostrou uma nuvem de hidrogênio expandindo numa direção que ninguém esperava. Em poucas horas, a equipe SWAN marcou isso como um possível cometa. Telescópios terrestres se apressaram para confirmar, mas o objeto ainda estava escondido no brilho solar, invisível para qualquer levantamento óptico na Terra. Apenas os olhos ultravioleta do Zorro, sensíveis ao hidrogênio fluindo de corpos gelados, puderam revelar o que estava lá. Quando a descoberta passou pelos canais oficiais, o cometa já havia passado seu ponto mais próximo ao Sol. A descoberta de Bezuglov foi nomeada C-2025-R2 SWAN, o 20º cometa atribuído a este observador espacial envelhecido. Seu envelope de hidrogênio se estendia por milhões de quilômetros, sinalizando intensa liberação de gases e rápido brilho. Para os astrônomos, foi ao mesmo tempo um triunfo de persistência e um lembrete de vulnerabilidade gritante. Sem a imagem ultravioleta do SWAN, o cometa teria deslizado despercebido até estar muito além do periélio. A maioria dos telescópios mundiais estava olhando para a área errada do céu, cegada pelo brilho solar. A descoberta não pertencia a um observador ou instrumento. Foi produto de um sistema criado para capturar o que olhos terrestres não conseguem ver. A questão agora não era apenas o que é o SWAN, mas quantos outros gigantes podem estar escondidos na luz. O brilho solar corta uma zona morta que assombra astrônomos há mais de um século. Esta região, conhecida como efeito Holycheck, cobre uma área do céu dentro de aproximadamente 30 graus do Sol. Área onde nenhum telescópio terrestre pode procurar confiavelmente por cometas ou asteroides. Durante essas semanas, mesmo os levantamentos ópticos mais avançados são impotentes. O crepúsculo borra objetos fracos. A dispersão atmosférica torna o céu opaco, e a própria geometria da órbita terrestre significa que tudo que se aproxima do Sol permanece escondido até se desviar do disco solar. Entre agosto e meados de setembro de 2025, C-2025-R2 se moveu através deste corredor invisível. Do nosso ponto de vista, o cometa estava enterrado na luz do dia. Seu rápido brilho completamente mascarado pela luz solar avassaladora. A zona morta de Holycheck não é uma falha na tecnologia. É um limite fundamental estabelecido pela física e geometria. Mesmo os objetos maiores e mais brilhantes podem deslizar despercebidos se aproximarem no ângulo errado. Instrumentos espaciais, como a câmera SWAN no Sorro, são exceções raras. Observando emissões ultravioleta do hidrogênio, podem detectar cometas exatamente nos lugares onde olhos terrestres não conseguem alcançar. Mas o campo de visão do SWAN é limitado, e seus detectores envelhecidos oferecem apenas uma visão fragmentária da zona de ameaça. A realidade é dura.
Por quase um mês, um cometa de longo período correu em direção ao sistema solar interno. Sua liberação de gases e erupções de poeira invisíveis para cada grande levantamento na Terra. 12 de setembro de 2025. C2025-R2 alcançou seu periélio, o ponto mais próximo ao Sol, passando a 0,503 milésimos de unidade astronômica, ou cerca de 75 milhões de quilômetros da fornalha solar. Este é o momento que cada cometa de longo período teme e os astrônomos aguardam. O instante quando séculos de armazenamento frio terminam, substituídos por uma explosão de energia solar que pode transformar um viajante silencioso em espetáculo ou vítima. A esta distância, a radiação solar aumenta 4 vezes em comparação com a Terra, levando a temperatura da superfície do núcleo bem acima do ponto de congelamento da água. Gelos estratificados, alguns intocados desde antes da história registrada, começam a sublimar violentamente. O resultado é um efeito de panela de pressão com jatos de gás e poeira explodindo de pontos fracos e fissuras, alimentando uma coma e cauda em expansão. O estresse térmico no periélio pode dividir cometas antigos, especialmente aqueles retornando após milhares de anos em congelamento profundo. Para C2025-R2, a passagem pelo periélio foi ao mesmo tempo gatilho e teste. O envelope de hidrogênio do cometa inchou, sinalizando uma explosão de produção de água, enquanto a luz ultravioleta solar quebrava moléculas fluindo da superfície. Observadores, rastreando o evento, notaram um crescimento rápido da coma, mas o próprio núcleo permaneceu envolto. 20 de outubro de 2025, C2025-R2 passará a apenas 0,2606 milésimos de unidade astronômica da Terra, cerca de 39 milhões de quilômetros, ou cerca de 101 distâncias lunares. Para um cometa deste tamanho e brilho, isso não é apenas próximo. É uma anomalia estatística. O tipo de passagem que acontece uma vez por séculos, não décadas. Mas a proximidade por si só não revela toda a história. A distância mínima de interseção orbital mede a menor lacuna entre a órbita da Terra e o próprio caminho do cometa. Para Swan, esta distância é 0,048 milésimos de unidade astronômica, cerca de 7,2 milhões de quilômetros. Em termos cósmicos, é um acerto próximo. Está bem dentro da zona que equipes de defesa planetária usam para marcar objetos potencialmente perigosos, mesmo que o risco real de colisão desta vez seja 0. Os números exigem contexto. Marte, em sua passagem mais próxima, se aproxima da Terra cerca de 56 milhões de quilômetros. A passagem do Swan vai por dentro disso, enfiando a lacuna entre nosso planeta e as órbitas de nossos vizinhos mais próximos. Para comparação, o amplamente divulgado cometa interestelar 3P Atlas nunca se aproxima mais que 1,8 unidades astronômicas, mais de 270 milhões de quilômetros. A aproximação do Swan é mais de 6 vezes mais próxima, e acontece na mesma semana. O final de setembro trouxe um choque que ninguém conseguiu modelar. O brilho do cometa C2025-R2, que mostrava declínio lento após o periélio, subitamente aumentou mais de uma magnitude estelar completa em menos de meio-dia. Observadores no hemisfério sul registraram o salto primeiro. O que era uma mancha fraca em imagens de campo amplo, agora rivalizava com as estrelas mais fracas visíveis a olho nu. A coma do cometa, já extensa, adquiriu um tom verde brilhante, sinal claro de moléculas de dióxido de carbono e cianeto fluorescendo sob ultravioleta solar. Esta cor, familiar aos observadores de cometas,
sinalizava atividade molecular intensa, uma explosão química enquanto gelos enterrados evaporavam e corriam para fora. Jatos de poeira e gás começaram a divergir do núcleo, cortando arcos e faixas transitórios através da coma. A geometria desses jatos mudava hora por hora, sugerindo um núcleo girando, possivelmente cambaleando sob a neblina. No entanto, nenhum telescópio, mesmo o maior na Terra, conseguiu resolver o próprio núcleo. O núcleo permaneceu um ponto, mascarado pelo brilho de sua própria liberação de gases. Cada tentativa de capturar um fragmento, algum destroço secundário ou satélite, provou-se vazia. Se a explosão do final de setembro rachou o núcleo, as evidências foram enterradas na poeira, invisíveis para todos exceto os instrumentos mais sensíveis. A órbita de C 2025R2 lê como uma etiqueta de aviso cósmica. Seu caminho esticado ao limite, excentricidade de quase 0,999 milésimos, período, abrangendo mais de 22 mil anos, e inclinação de apenas 4,5 graus acima do plano orbital da Terra. Esta geometria não é de forma alguma acidental. A maioria dos cometas de longo período mergulha em ângulos íngremes, passando apenas horas ou dias perto da eclíptica, antes de desaparecer de volta nas profundezas. Swan, ao contrário, permanece na faixa da Terra por semanas, cruzando a mesma rodovia celestial onde planetas e luas viajam. As chances de tal corpo ativo massivo enfiar este corredor são pequenas, mas as consequências se estendem muito além dos números. Cada explosão, cada jato de gás atua como um motor em miniatura no núcleo. A física é implacável. A luz solar atinge a superfície, gelos evaporam e jatos explodem, empurrando tanto poeira quanto o próprio núcleo de seus caminhos previstos. Para um cometa tão ativo, forças não gravitacionais não são apenas uma nota de rodapé, são uma carta selvagem. Desde o periélio, ajustes astrométricos mostram deriva de cerca de 1.000 quilômetros da trajetória esperada, impressão digital direta do empuxo da liberação de gases. Para fragmentos pequenos, o efeito é ainda mais agudo. Pressão de radiação e arrasto gasoso podem arremessar detritos de tamanhos de milímetros a metros em trilhas divergentes, semeando um fluxo difuso que se estende ao longo e lateralmente do caminho do cometa. Outubro de 2025 fornece um céu tão lotado que mesmo astrônomos experientes têm dificuldade em definir prioridades. O cometa C 2025R2 não é o único cometa iluminando gráficos. C 2025A6, mais conhecido como Lemon, está ganhando brilho, prometendo seu próprio show em binóculos justo quando Swan atinge sua aproximação mais próxima. Ao mesmo tempo, o enxame de meteoros Oriônidas atinge o pico na noite de 21 de outubro, enviando faixas de detritos de Halley através dos céus pré-amanhecer. Para o público, é um festival celestial. 2 cometas visíveis em uma semana, meteoros piscando acima, manchetes cheias de superlativos. Mas para aqueles responsáveis por monitorar risco real, esta convergência é uma espada de 2 gumes. O espetáculo atrai olhares para cima, mas também divide a atenção. Campanhas de alcance focam onde olhar e o que fotografar, enquanto perigos mais sutis, fluxos de detritos, deriva de fragmentos, impacto em naves espaciais, ficam em segundo plano. Em uma semana cheia de vistas cósmicas, o desafio não é apenas ver o que está lá, é lembrar quais ameaças exigem vigilância e quais são apenas distrações. A descoberta oficial de C 2025R2 lançou a cadeia padrão de relatórios, Centro de Planetas Menores, JPL Horizons, depois Diretor-Geral. Cada passo neste pipeline depende de dados do anterior,
e cada elo tem seus pontos de atrito. O Centro de Planetas Menores coleta a astrometria primária frequentemente dentro de um dia após confirmação. Mas para cometas como Swan, esses dados começam escassos. Apenas algumas detecções após Swan, todas após periélio com núcleo ainda não resolvido. Horizons calcula órbitas preliminares, mas com arco de observação curto, incerteza infla. Em 13 de outubro, ajustes orbitais ainda dependem de apenas 3 semanas de rastreamento, e forças não gravitacionais, liberação de gases, jatos, empurrões sutis, podem deslocar o caminho previsto por milhares de quilômetros. Diretores gerais, ponto final para avaliação de risco, nem sequer abrem caso se números não sugerem ameaça credível. Para cometas de longo período, política de não interferência. Isso deixa lacunas em alertas de tempo real e modelagem de risco, especialmente quando explosões ou saltos súbitos de brilho forçam revisão manual. Cada atualização orbital requer supervisão humana, não apenas para precisão, mas para detectar o imprevisível. Com instrumentos como Swan no Sorro envelhecendo e calibração à deriva, o pipeline enfrenta risco de ponto único de falha. Um detector, décadas de idade, guardando o lado cego do Sol. O sistema é confiável no papel, mas na prática descobertas tardias como Swan mostram quanto depende de sorte, timing e um punhado de olhos sobrecarregados.